né? A noite toda está muito bom esse ambiente. Mas também nós sabemos que o louvor é uma preparação para a parte principal do culto, que é a palavra do Senhor, né? Antes então de nós entrarmos na palavra, eu quero apresentar nossos irmãos que estão nos visitando. Também nessa noite Deus nos presenteou com a presença de todos os nossos irmãos que vieram nos visitando, os irmãos que vieram de Canoas, também de Tubarão, também de Canoas, veio o nosso irmão Ricardo, o nosso irmão que vai estar pregando aqui, que não é a primeira vez, já esteve aqui, já pregou para nós. Fomos abençoados, né? O irmão Ricardo é um bom ministro, né? Se ele morasse por aqui, pregaria quase que sempre, né? É muito bom ouvir o irmão Ricardo. Graças a Deus, Deus tem iluminado o seu servo, né, com essa mensagem. Dobrou essas esquinas, que para muitos é difícil dobrar, né? Ele tem dobrado e tem sido uma bênção para a noite do Senhor que ele ouve, né? Também dessa ocasião veio a esposa junto, a irmã Kelly. Amém. Que já louvou aqui os irmãos, já viram que a irmã também tem um dom maravilhoso para louvar o Senhor. Amém. Também o Eduardo, também o filho, também não é a primeira vez, né, Eduardo? Já teve outra ocasião. É a Radassa que está aí com vocês? É a Radassa, né? E a Radassa está dormindo lá no berçário. Deus abençoe sua família abençoada. Os irmãos podem dar uma salva de palmas para Jesus. E também conosco está o nosso precioso irmão aqui, o Ezequias Lacerda. Filho do pastor Virgílio. A irmã Lúcia, quando chegou, disse assim: eu vou te dar um abraço em ti, porque eu te abraçando, eu vou estar abraçando o pastor Virgílio, né? Quem tem o filho tem o pai, né? Esse aqui representa a família dele, e especialmente o pastor Virgílio, nosso pai na fé, companheiro, onde estamos ali testificando. Amém. Como que nós vimos Deus operar através daquele vaso. E a gente humanamente fica até pensando se a gente pudesse congelar ele no tempo e permanecer aquele homem jovem que pregava, né? Verdade, a gente está velhinho, mas nos ensinou bastante, né? Glória a Deus. Amém. Nos ensinou a amar Jesus Cristo, né? Amém. Temos uma conduta cristã correta, né? Verdade, Jesus. Amém. Não nos poupou, sempre nos falou a verdade, né? Deus abençoe nosso irmão Ezequias aqui, vindo representando o seu pai. Amém. E também sendo motorista do nosso irmão que vão trazer a palavra para nós. Amém? Os irmãos estão felizes? Amém. Também estão conosco nossos irmãos de Tubarão ali. Agora de Tubarão, antes de Alvorada, né? Quase de Araranguá, mas enfim, de Tubarão. A irmã Lúcia, que é visitante, aqui em outra ocasião aqui, o irmão Paulo. Que Deus moveu com eles. E de alguma maneira Deus tirou de Alvorada e levou isso para Tubarão, né? Chegaram ali, estão gostando do lugar. Segundo a irmã Lúcia, foi visitar o Alvorada, já queria voltar rápido para Tubarão. Verdade. Né? Verdade, Jesus. Nem eu que vou para Canoas, que o outro vou voltar para Araranguá. Aí, a boa influência já trouxe parte da família junto. Que está ali o Rafael. Eu esqueci o nome da irmã. Irmã Patrícia, esposa do Rafael. A Dara, é isso, né? E o Wellington. Bom, os quatro ali que estão sentados, e a menina que está bebendo colo. Amém. Ontem no culto que nós tivemos ali em Tubarão, que foi uma bênção muito grande. Amém. O culto hoje foi espetacular. A princípio nós iríamos com o carro, aí acabou indo 2, aí acabou indo 3, aí depois veio o quarto de Florianópolis. A casa da irmã ficou cheia. Nunca o culto de Tubarão ficou tão cheio quanto ontem, né, irmãos? Fomos muito abençoados com o culto, com o companheirismo, a comunhão dos santos ali. E os irmãos tomaram, o Rafael já tinha tomado a decisão de se batizar já um outro culto retrasado, né? Eu tinha comentado aqui com os irmãos. Aí onde Deus moveu o coração de sua esposa, ela também decidiu se batizar. A Dara também foi movida por Deus, o esposo, o Hélio. E hoje pela manhã nós batizamos eles no nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos são felizes? Os irmãos recebem eles na comunhão? Dê uma salva de palmas para Jesus. Tá aí também, perdão, Paola e o Gustavo também. Amém. Vamos ficar na responsabilidade dos pais ali, né?
E as irmãs já sabem, quando as irmãs se batizaram agora, quando tiver aquela saia, vai por casa lá, então para mim que eu levo lá para Tubarão. Amém, tá? Glória a Deus. Amém? Pode dar nossas irmãs também nessa parte. Verdade. Eu sei que Deus vai encaminhar eles, vai dirigir eles por toda essa verdade. Nós aliviecemos um pouquinho, temos que voltar ao rudimento de novo. A parte boa é que a águia já nasce comendo carne forte, né? Onde pregamos sobre vinda, sobre terceira vinda, 7 anjos descendo. Eles entenderam um pouco, mas gostaram, creram, tentaram. Amém. Isso aí são as águias de Deus, né? Amém. Também está conosco a nossa irmã Beth, do Timbé do Sul. Amém. Que Deus também moveu ela para que ela esteja conosco, né? Nós vamos começar também a fazer culto na casa da irmã Beth, no Timbé. Nessa semana nós vamos fazer na terça-feira, na casa da irmã. Depois nós vamos fazer uma sexta sim e uma sexta não, porque numa sexta eu sempre vou até a cidade de Alvorada. Então, vamos passar a fazer culto na casa da irmã Beth. E o seu filho, eu me esqueci, o irmão, a gente chama ele por um apelido, só que eu não sei. Clodoaldo. Amém. Clodoaldo também, que ele foi movido por Deus, né? Amém. Essa última vez que nós estivemos lá, ele sentiu um desejo, ele nos chamou e pediu que nós fôssemos lá, que ele precisava de uma oração especial. Amém. Então, nós quando irmos orar, ora pelo Clodoaldo, ele está precisando de uma bênção muito grande de Deus. Amém. Ele admite que ele precisa de Jesus. Amém. Ele percebeu que com as forças dele não consegue, né, Clodoaldo? Isso é realmente que Jesus faça algo por ti. E se essa igreja estiver orando por ele, eu creio que Deus vai operar na vida dele. Daqui um pouquinho vai estar também firme na fé. Amém. Junto com a sua mãe. Vocês vão estar felizes? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Nós vamos colocar de pé. Nós vamos cantar o coisa só de crer. Com exceção dos irmãos aqui que se batizaram agora, os demais todos são bem conhecidos da mensagem. Todos conhecem bem a mensagem, né, nós? Então nós sabemos que a hora da pregação é uma hora solene. É a hora que nós devemos fazer o mínimo movimento possível. Só em caso de extrema necessidade, sairmos ir no banheiro, qualquer coisa assim. Temos o tempo do louvor, né, para fazermos essas coisas. A hora da palavra realmente é a hora que temos que estar todos atentos. É a hora que temos que estar todos reverentes. O profeta diz que a irreverência no culto de uma pessoa atrapalha o Espírito Santo de operar naquele culto. E a pessoa se torna responsável por Deus não operar naquele culto e no próximo culto também. Aí você me pergunta por quê? Eu não sei, o profeta disse. E é a verdade. Não é verdade? Então, irmãos, assim eu vou pedir que os irmãos também se movimente o mínimo que você pode. Se levantar, ir no banheiro, tomar água. Né? Uma hora passa rápido. Uma hora na frente do celular você nem vê. Uma hora na frente do computador ninguém percebe. WhatsApp, Facebook, 2, 3 horas passa e a gente nem sente, né? Quanto mais na presença do Senhor ouvindo a sua palavra, né? Os irmãos, amém, mantenham essa reverência. Nós vamos cantar Somente Creio. Vamos estar recebendo o nosso irmão Ricardo nessa noite. Somente
Amém. Prazer estar aqui. Tivemos um tempo maravilhoso hoje de companheirismo aqui. Primeira vez que a gente consegue vir cedo, né, irmão? Muito bom. Também consegui trazer minha esposa. Veio aqui, já cantou um hino. Se botar ela para cantar, ela fica feliz, irmão. Ela gosta de cantar. Nasceu com o gogó, né? Para cantar, né? Nem o Mozequinha também não nasceu para cantar. Deus pega. Cada um tem uma parte, né? Amém. Só que Deus dá uma parte para cada um e cada um agir na parte que Deus deu para a gente. Nós vamos sempre ter um tempo maravilhoso. Eu me disseram que eu sou pregador, passou um tempo e comecei a acreditar. Então aí agora eu prego. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Sei que eu estou no meio de amigos, então eu posso ficar bem tranquilo. A gente tem bastante escritura. Amém. Acho que se eu ler todas as minhas notas, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Eu não Amém. vou ler tudo então. É só o que vai dar um tempo para nós entender o que eu quero dizer. Vocês têm um dom aqui que é um dom sobressalente. O pastor já viu, então eu não vou conseguir contar nenhuma novidade para vocês, que ele tem contado tudo. Mas eu vou tentar falar as coisas que ele está falando aqui. Amém. Eu sou mais demorado um pouquinho. Às vezes eu grito mais um pouquinho. Mas eu vou tentar manter a calma. A gente poder ver isso aqui. Já tive um tempo maravilhoso ali no quartinho. Olha, que lugar abençoado que nós estamos hoje. É tão bom servir Jesus, né, irmão? Amém. Fala sério, a melhor coisa que a gente fez na nossa vida foi pegar ele na Eu não consigo ver uma coisa melhor que eu fiz na minha vida. Acho que aquela decisão que eu fiz foi a decisão das decisões, né? Então, vamos ter um tempo bom na presença de Deus. Trouxeram as Bíblias de vocês. Trouxeram a Deus, vocês estão armados. Se não trouxeram, estamos armados. Crentes desarmados nessa hora é um grande problema. Então, vocês trouxeram a Bíblia de vocês. A gente vai lá em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Deixa eu ter uma visão aqui dessas coisas maravilhosas que Deus tem aberto para nós nesse último tempo. Isaías capítulo 2. Nós vamos ir do verso 2 até o verso 5. Nós vamos ler Isaías 2 até o verso 5. Eu vou pedir depois para o irmão trazer o padrinho depois para cá, se for possível. Fiz um desenho ali também, só que nem o pastor Davi, não sou um desenhista. Mas eu gosto de desenhar, rapaz. Fica mais inteligível, né? A pessoa fica captando de duas formas. Sabe que o teu cérebro ele pode captar as coisas de várias formas. E uma delas é a questão visual. Muito bom. Segundo, tem a questão da audição. Tudo são portas de entrada, né? Amém. Então nós temos que limpar essas portas de entrada para Deus poder falar conosco através dessas portas de entrada, né? A fé ela vem pelo ouvir, é uma porta de entrada. Então mantenha limpa essa porta de entrada. Amém. Aleluia. Para que Deus possa falar contigo e elevar a tua fé. Amém. Porque nós precisamos ter uma fé hoje maior que nossos irmãos tiveram durante as eras. É a tal chamada fé de rapto. A fé de rapto ela é simples. Ela é bem simples. Mas ao mesmo tempo que ela se torna simples, é por isso que ela passa por alto. Então vamos tentar focar um pouquinho no nosso coração, na nossa mente, nas coisas que Deus tem aberto nesse último tempo. E ver o quanto que Deus tem nos abençoado. Escritura, Isaías capítulo 2, vamos ler. Isaías capítulo 2, versículo 2 até o verso 5. Assim diz. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Presta atenção. Onde é que era a casa do Senhor? Monte Moriá. Deus fez o templo no Monte Moriá. Então ele está falando aqui do Monte Moriá. Ele fala que o Monte Moriá está no cume dos montes. Está estranho isso aqui, né? Vou tentar desvendar isso aqui hoje. Olha aqui.
e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Então é algo que ainda não aconteceu. Você vê que o cume, todos os outeiros, o que é isso? Todas as montanhas. Agora vai ter uma montanha sobre todas essas montanhas, e o Monte Moriá está envolvido nisso. Olha que maravilha. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Sião era um outro monte que tinha em Israel, era o Monte Sião. Aí tu tem o Monte Moriá, agora tu tem o Monte Sião, e eles estão no cume dos montes. Olha que maravilha. Amém. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos. Então não está falando só de Israel, está falando de muitos povos. Amém. Que são esses povos? Todas as nações da terra. Amém. Olha aqui. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, chegamos em tua presença, Senhor, mais uma vez, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Ó, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Ó, Pai, nós estamos aqui, criaturas do tempo, Senhor. Ó, Senhor, dignas do inferno, Senhor. Nenhum de nós está aqui por merecimento, Senhor. Ó, Senhor, todos nós estamos aqui, Senhor, com marcas de batalha, Senhor. Ó, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor as cure com o teu bálsamo de Gileade, Senhor. Ó, Senhor, o Senhor tem um bálsamo para as nossas feridas, Pai. Ó, Pai, o Senhor tem uma verdadeira cura para os nossos corpos, que é a transformação deles, Pai. Ó, Senhor, o penhor o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó, Senhor, nós estamos almejando essa cura completa, Senhor. Ó, Senhor, esse 100%, Senhor. Ó, Senhor, esse corpo totalmente glorificado, Senhor, numa dessas manhãs, Pai. Pai, abençoa-nos hoje, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor possa botar mais uma pedrinha de fé em nossa fé, Senhor. Nessa montanha que o Senhor tem erguido, Senhor. Nessas pirâmides que ainda estão aqui no Egito, Senhor. E estão suportando o julgamento, Senhor. Assim como as duas pirâmides que foram construídas por Enoque, Senhor, suportaram o julgamento, Senhor. Assim como a arca suportou o julgamento, Senhor. Nós estamos aqui hoje, Senhor, sendo julgados por Ti, Senhor. Ó, Senhor, menosprezados pelas igrejas e denominações, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, servindo ao Senhor com alegria, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela fé, pela vida, pela mensagem, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, por esta igreja, Pai. Abençoa cada um que entrou por essa porta, Senhor. Ó, Senhor, e faça com que eles saiam daqui melhores que eles entraram. É o que eu te peço, Pai, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, meu Senhor. Pode sentar, amados. O tema é o último terremoto da história e o surgimento do Monte Santo. Tentar falar aí em duas partes, que eu vou tentar ser bem rápido. Vamos em outra escritura já, rapidamente. Vamos lá em Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Nós vimos que o monte, nessa primeira escritura que nós lemos, nós vimos que o monte Moriá, ele está estabelecido no cume dos montes. Ele será estabelecido no tempo do fim. Então nós vamos ver que este monte, a qual Deus tem prometido, quando que ele surgirá e quem habitará no Monte Santo do Senhor. Tinha um salmo que dizia isso, né? Então vamos lá em Zacarias capítulo 14, vamos ver no verso 4 até o verso 9 também. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois
O vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Isso é maravilhoso. Você pega no livro de Apocalipse, quando você tem aqui no tempo do fim, nós temos Apocalipse 10. Apocalipse 10 é uma escritura que ela tem conexão com a segunda vinda, ela tem conexão com a noiva. E quando nós vimos Apocalipse 10 cumprir, nós vimos a aparição da nuvem, nós vimos que tinha um homem na terra que manifestou aquele anjo forte que estava na nuvem. Então, Apocalipse 10, a gente não viu uma pessoa, a gente viu uma pessoa ser manifestada. Nós vemos a manifestação de Cristo em um profeta. Amém. Assim como o Mombrano nos diz a mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser dessa vontade, se não me engano, no parágrafo 212, ele diz que Cristo viria nesta última era através de um profeta. Então isso é muito grande. Quando você começa a ver que teve um profeta no tempo do fim, que ele manifestou a Cristo. Um profeta que ele teve o sinal messiânico. Aleluia. Um profeta que ele pôde dizer, chamar coisas à existência. Amém. E isso era uma coisa que só Jesus podia fazer, porque Jesus Cristo era Deus. Mas agora nós vemos que tem uma escritura que Jesus queria cumprir no tempo do fim, que era João 14, 12. Ele diz que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores que eu. Nós sabemos que obras maiores, tanto é mais obras, porque a igreja hoje faz mais obras, porque o Espírito Santo de Deus foi dividido entre pessoas. Então o que operava do Senhor Jesus em uma pessoa, começou a operar em várias pessoas do Pentecostes até aqui. Mas nós nunca tínhamos tido um homem que tinha manifestado a mesma coisa que aconteceu em Gênesis 1. Gênesis 1 e Gênesis 2, Deus chamou as coisas à existência que não haviam ainda. O que Deus fez no tempo do fim? Deus chamou coisas à existência, não Ele mesmo em sua pessoa, em seu corpo físico. Mas Ele fez com que um homem redimido chamasse coisas à existência pelo poder da palavra falada. Nós fomos chamados por um homem muito poderoso. Somos chamados por um homem que a própria verdadeira noiva do livro de Apocalipse, a qual é João, se prostrou aos pés pela grandeza das coisas que ela estava ouvindo, e ela se prostrou para adorar aquele homem. E aquele homem com muita sabedoria, com sabedoria divina, porque ele era um ancião, ele sabia das coisas que estava falando. Ele não era um homem que ele tinha um dia só, era um homem que ele tinha partes em seu ministério. E esse homem disse para ela: levanta, que eu sou homem que nem tu, adora a Deus. Amém. E a noiva se consertou naquele passo. E a noiva viu que ele não podia adorar o profeta. Amém. E ela descobriu que aquele anjo que ela tentou adorar não era Deus, mas era Deus em carne humana. Glória! Era um profeta, era mais que um anjo e era mais que um profeta. Era um anjo profeta, o anjo revelador do livro do Apocalipse. Aleluia! Então pensa, nós vimos esse plano acontecer. Nós vimos esse plano também na primeira vinda. Porque sabe que mesmo antes de Jesus ser ungido com o Espírito Santo, tinha um homem que já tinha o Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Amém. Aleluia! E nós vemos um homem que era 6 meses mais velho que Jesus, que era João Batista. E esse homem saiu pregando o Evangelho e anunciando que o reino dos céus estava vindo. E agora esse homem começou a manifestar a Cristo. Tanto que as denominações do dia perguntaram: é tu que é o Cristo que é venha de vida? Ele disse: não sou. É tu que é o Elias? Ele disse: não sou. É tu que é o profeta? Ele disse: não sou. Eu sou uma escritura andante. Ele disse que ele era. Por que ele disse que ele era? Ele disse que ele era a voz que clamava no deserto. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele soar, o mistério de Deus será revelado. Aleluia! Então nós também tivemos um João Batista aqui, que tinha o Espírito Santo. Tinha o verdadeiro Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes. O mesmo. Por isso que o Mombrana foi direto para a Escritura. Como disse, Malaquias 4 se cumpre nessa era. Apocalipse 17 se cumpre nessa era. Apocalipse 10 é a mensagem que eu estou esperando. Oh Deus, Deus é maravilhoso. Veja, esse profeta, o mesmo que nos trouxe essa mensagem, ele disse para nós que havia um terremoto que iria acontecer, que ia acabar com os reinos do mundo,
ia acabar com a era de Laodiceia e seria um terremoto que abalaria toda a geografia da Terra. Tudo mudaria. Amém. Aleluia. Nós temos o último terremoto da história. Nós temos vários terremotos. Nós temos um terremoto que se iniciou a era de Laodiceia. Apocalipse 8, verso 5. Vamos lá. Apocalipse 8, verso 5. Quero só fazer uma introdução para poder entrar nisso. Apocalipse 8, verso 5, diz assim. Olha que maravilha essa escritura. E o anjo tomou um incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Na Scofield diz terremotos, mas se você pegar aqui em James diz um terremoto. Então esse um terremoto, quando aconteceu isso, Margarida? Aconteceu em 1906 em São Francisco. Lembra? O que aconteceu em 1906 que o Mombrano nos disse na mensagem? 1906 começou a 7ª era da igreja. Amém. A era de Laodiceia, o seu início foi marcado com um terremoto. Sabe aonde? Em São Francisco. Sabe onde é que fica São Francisco? Na Califórnia. Qual é o estado que o profeta disse que vai afundar nesses dias? Califórnia. Amém. Um dízimo do território seco dos Estados Unidos para baixo d'água. Num desses dias. E os crentes da mensagem, por anos e anos, estão esperando essa fenda de Santo André, que hoje a ciência já sabe, mas nós sabemos muito antes da ciência saber. Muito antes da ciência ter esses simógrafos que vão lá para baixo e medem aquilo ali, um profeta já tinha pegado a escritura da Bíblia e nos disse: essa cidade vai afundar. Esse profeta maravilhoso, ele adianta as coisas do Filho de Deus. Ele contou para nós o quê? Coisas que iam de ser. O terremoto ainda não aconteceu. Então falar sobre o terremoto é falar sobre coisas que iam de ser. E eles pregam sobre o terremoto e ficam bravos com a gente que está falando do milênio. Mas também são coisas que iam de ser. Mas deixa eles. A gente vai seguindo. Então pensa. Tivemos esse terremoto que abriu a era da Laodiceia. Foi um terremoto de 7,8 na escala Richter. Foi um grande terremoto. Depois disso você teve um outro terremoto que o profeta conectou com a rejeição da mensagem. Então esses terremotos, eles estavam conectados com esses 5 setes de Deus. Veja, 5 setes de Deus. Deus tem 7 eras da igreja. Deus tem 7 trovões. Deus tem 7 selos. Deus tem 7 trombetas. Deus tem 7 taças. Cada um desses eventos, Deus marcou eles com um terremoto, escrito na Bíblia. Eu acho isso maravilhoso. Porque lembra, a era de Laodiceia iniciou, o que Deus fez? Largou um terremoto, mais de 20 mil pessoas morreram. Tu consegue ler isso na história? Mais de 20 mil pessoas morreram. E o profeta diz, a história diz que o Evangelho, porque o que aconteceu em 1906? O Espírito Santo caiu na rua Azusa. E o que eles precisaram? Da comoção do povo. O que Deus fez? Deus permitiu, botou o dedo na Califórnia, balançou um pouquinho, muitas pessoas morreram e o Evangelho. Sabe que é melhor tu pregar o Evangelho num cemitério do que numa festa? Verdade. Sabe que num cemitério as pessoas vão te ouvir com o coração aberto? E sabia que numa festa as pessoas não estão com o coração aberto? O que Deus fez? Deus fez essa era no cemitério no princípio dela. Para Deus mostrar para eles que agora o Evangelho tinha que avançar. A bênção pentecostal tinha que avançar. Porque Deus tinha um mensageiro que 3 anos depois ia nascer. Em 1909 Deus pega e dá um sinal no céu. As estrelas se juntam. O zodíaco forma o seu relógio cósmico. E quem vem do céu? Quem vem? Uma coluna de fogo que não tinha sido vista durante 2000 anos. Pensa nisso. Aquela luz que tu vê lá, que muitas vezes não dá muita bola. Deixa lá no teu quarto, minha jogada no canto. Aquilo ali, 2000 anos ficou sem a igreja ver. O que Deus fez? No nascimento do profeta. Tá ele ali, o pai dele tá bêbado na porta. E entrou aquela índia Cherokee. E viu aquela coluna de fogo em cima daquele berço. Ela disse: mas se esse menino começou com sinais agora, imagina que esse menino será para frente. Aleluia! Ela é espiritual, irmão. Então não pensa que Deus estava fazendo, estava comovendo as pessoas, estava sensibilizando as pessoas, para que elas pudessem abrir o coração para o Evangelho. E você sabe que a bênção pentecostal, ela correu nos Estados Unidos rapidamente. E aqui eles desembarcaram em 1911, se eu não me engano, no Brasil. Os irmãos irlandeses, aqui eles
desembarcaram aqui com a bênção pentecostal, e aquilo foi uma bênção. O mundo estava vendo, estava achando que aquilo era a bênção que aconteceu no Pentecostes, e em parte era. Eles tiveram 2 grandes sinais. Eles falavam em línguas e eles profetizavam. Isso era maravilhoso. E eles começaram a pregar: depois disso, Jesus vai vir. Depois disso, Jesus vai vir. O que Deus fez? Deus enviou um profeta para eles. Aleluia! Deus enviou um profeta depois dos 2 sinais. O que Deus vai fazer depois da grande tribulação? Israel vai receber 2 dons. 2 dons maravilhosos. Amém. Moisés e Elias. E depois disso, Israel vai dizer: agora Jesus vai vir. Amém. Agora Jesus vai vir. O que Deus vai fazer? Deus vai enviar um profeta. Aleluia! Jesus é maravilhoso, irmão. Pensa na bênção que é Jesus. Ele desenha essas coisas. Aleluia! Ele começa a nos mostrar que nós fizemos parte do plano dele. Glória a Deus! Como ele é bom mostrar as coisas para mim e para ti, né? É intimidade isso. Sabe que intimidade é tu saber segredos. Muitas pessoas dizem aqui: eu não sei o nome, eu não sei onde é que moram, eu não sei a casa, eu não sei a cor do carro, eu não sei nada. Mas no momento que eles vão ficando mais íntimos, a gente vai sabendo os segredos um do outro. Amém. Pastor Davi, eu sei qual é o nome da esposa dele, eu sei o nome das filhas dele, do filho dele, eu sei a cor do carro dele. Se o carro dele passa no mito, olha, aquele é o carro do Pastor Davi. E ele sei que ele vai parar e me dar uma carona. Porque ele é assim. Entende? A intimidade. O que Deus está fazendo com a igreja? Amém. Deus está falando para ela os segredos. Para que ele tenha intimidade com ela. É isso que é a abertura da palavra. Amém. Não é um quadro de parágrafo e um monte de doutrina. Não. É Deus tendo intimidade contigo. Aleluia. Oh, Jesus, é bom, Senhor. Olha aqui. Então nós temos esse último terremoto. Nós estamos aquecendo o segundo aqui. Então, o segundo terremoto, quando foi um grande terremoto, aconteceu quando eles rejeitaram os 7 trovões. Lembra? O profeta estava esperando uma mensagem. E quando ele vai na mensagem: senhores, é esse o tempo. Ele lê Apocalipse 10. E ele diz: será que é essa a mensagem que eu estou esperando durante toda a minha vida? E aí vem 6 sonhos do tabernáculo. E depois Deus dá uma visão para ele. Deus vai ter que voltar para Tucson, porque os seus vão ser abertos. Agora os seus vão ser abertos para quem? Para a noiva que está viva. Não para a noiva que dorme. Então o que Deus, qual era a bênção da abertura dos selos? A bênção da abertura dos selos é o soar dos 7 trovões. Amém. E os 7 trovões, quem ouviu? Só a noiva. Só a esposa do cordeiro. Para o resto do mundo é um barulho. Para o resto do mundo são coisas que eles não querem se envolver. Não, o profeta era muito bom quando ele estava falando pelos enfermos. Mas quando ele disse que ele estava falando com o anjo, uma semana, um quarto, e o anjo vinha e falava com ele. Não. Mas quando ele orava pelos enfermos, eu ouvi Deus deles. Eles testemunharam isso. Eles testemunharam. E agora, mas nós pegamos a melhor parte. Nós pegamos a parte da abertura da palavra. Nós pegamos a parte do suar dos 7 trovões. Nós não ouvimos barulhos. Porque a Bíblia diz: são 7 vozes de 7 trovões. Eles ouviram os trovões. Nós ouvimos as vozes. Aleluia! Tá no meu tema aqui. O que aconteceu em 64? 63 do que Deus envia? A nuvem, aparição do Senhor. Deus apareceu. Para quem? Para a noiva. Amém. O mundo nem sabe o que é isso ainda hoje. Ainda é um mistério. Para muita gente na mensagem ainda é um mistério. Você vai à igreja na mensagem que eles vão esconder a nuvem de ti. Eles vão esconder a coluna de fogo de ti. Porque eles estão com vergonha do profeta. Eles estão com vergonha daquilo que Deus deu para eles. É a verdade. Nós expomos isso daqui para todo mundo ver. Nós quebramos os quadros, quebramos pirâmide, quebramos coluna de fogo, quebramos anjos, quebramos tudo isso. Quebramos falar em línguas, quebramos profetizar, quebramos interpretação, quebramos tudo isso. Nós somos crentes. Nós somos chamados para ser crentes. Nós cremos nas coisas que eram, nós cremos nas coisas que são, e nós cremos nas coisas que hão de ser. Aleluia! Oh, Jesus! Então veja o que Deus fez em 64. Deus enviou um terremoto. Quando? Na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Quando é que foi que aconteceu aquele terremoto lá em Mateus 27, versos 50 e 51, 52? Sexta-feira Santa. Jesus estava pendurado no madeiro. Eli, lama sabachthani. O que aconteceu? Um terremoto. O que foi aquele terremoto? O que estava dizendo? Eles rejeitaram Jesus. Crucificaram, pegaram Barrabás para eles. Deus mandou um terremoto. O que Deus fez em 64? Quando o Papa Paulo VI encontrou o grande rabino da religião judaica que tinham voltado para a terra já. Eles foram até o Monte das Oliveiras e deram um
um ósculo santo um no outro. O que Deus fez? Nos enviou um terremoto na próxima sexta-feira santa, mostrando que eles rejeitaram a mensagem e estão voltando para a galinha mãe. Sabe que o Concílio Mundial de Igrejas, a gente fala isso sem saber mais ou menos o que aconteceu. O Concílio Mundial de Igrejas é um ato da Igreja Católica. Verdade. Eles têm um ato que eles fazem de tanto em tanto tempo. E um deles, o maior da história, aconteceu de 1960 a 1975. 5 anos de Concílio Mundial de Igreja. Veja, entrou um Papa e saiu outro, que ele morreu no meio do concílio, e entrou outro. Nesse Concílio Mundial aconteceu, e o profeta está falando para nós a mensagem: ó, o concílio, eles estão agora voltando, todas as denominações estão voltando, todas as denominações estavam representadas lá naquele tempo, todas elas. Por isso que hoje você vê esse estreitamento. Lá em Canoas nós temos a UBRA, que é uma universidade luterana do Brasil. Agora sabe quem comprou? O Hospital Mãe de Deus. Quem é o Mãe de Deus? Não é a Igreja Católica? A Igreja Católica se juntou com a Igreja Luterana e está lá. E eles estão assim, ó. Acabou o protesto. O único protesto que há, os verdadeiros protestantes, são só os crentes dessa mensagem. Amém. Aleluia! Aleluia! Nós somos os verdadeiros pentecostais. Aleluia! Nós somos os verdadeiros metodistas. Nós temos realmente métodos para crer em Deus. Nós cremos nisso. O profeta diz: quem cresceu no amor de Deus é um método. Leia a sua Bíblia e ore todo dia. Aleluia! É um método, irmão. Nós somos os verdadeiros metodistas. Nós que queremos não falar em línguas, nós que estamos falando em línguas agora. Quantas pessoas vão ver isso aqui e vão dizer: por que ele estava falando? Por que ele estava tão empolgado? Por que ele estava tão regozijando? Por que o povo estava regozijando? Porque é língua de estranhas. Estou falando em línguas com o povo hoje. Mas nós vemos essas coisas, por isso nós ficamos felizes. Nós somos a alegria do Senhor, é a nossa força. Aleluia. Então pensa, Deus enviou um outro terremoto, o segundo grande terremoto, que estava ali na rejeição dos 7 trovões. Então veja, os terremotos eles começam a ser conectados com as coisas, com os 7 de Deus. Então veja, mas eu quero chegar no último terremoto. Está lá o relógio. O último terremoto da história e o surgimento do Monte Santo. Veja, você pula para o terceiro terremoto. Lá em Apocalipse 11, você tem um grande terremoto. Perdão, Apocalipse 6, vamos lá. Apocalipse 6. Quantos lembram que o 6º selo, o que está selado debaixo do seu selo? Tem coisas que o seu selo sela. Ele sela o quê? 7 trombetas. E ele sela o quê? A grande tribulação. A grande tribulação é 3 anos e meio exatos. Verdade. As 7 trombetas é um espaço um pouco maior, porque as 7 trombetas, elas tipificam as 7 eras da igreja. Glória, vai entrar um pouquinho. Olha aqui. Quando começou a festa das trombetas, o profeta disse que a primeira guerra mundial era a 5ª trombeta. O profeta disse que a 6ª trombeta era a Segunda Guerra Mundial, ou parte da Segunda Guerra Mundial. Sabe que a Segunda Guerra Mundial teve um intervalo? Qual é o intervalo da Segunda Guerra Mundial? Qual é o intervalo da 6ª trombeta? Apocalipse 10. Oh glória, Apocalipse 10 é o que? Deus parando os ventos para que ele venha ter o selamento da noiva. Amém. Porque a noiva não vai sair da terra sem receber o verdadeiro azeite. Amém. O que a virgem está buscando? O verdadeiro azeite. Mas onde é que está isso? Em Apocalipse 10, das vozes dos 7 trovões. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Então pensa. Aleluia. O que tu tem depois disso? O que tu tem depois disso? Tu tem Apocalipse 11. O que é Apocalipse 11? É a mensagem indo para uma nação na terra. Qual a nação? O filho de Isaac. Os filhos de Isaac. Quem é os filhos de Isaac? Israel. Jacó era Israel. De Israel saiu as 12 tribos. Na verdade, as 14 tribos. Porque lembra? Tu tem José e tu tem Levi, que entraram no lugar de Dan e Efraim. Então se tu soma, dá 14 tribos. Deus tem 12 tribos. 12 mil de cada tribo que vão entrar com o Espírito Santo. Mas Deus tem 2 tribos, Dan e Efraim, que também vão entrar, mas não vão entrar com o Espírito Santo. Então são 14 tribos de Israel. Veja, isso saiu de um homem, um filho de Isaac. Então veja, essa nação precisa receber a mensagem e o mundo não pode ser destruído até que eles recebam a sua mensagem. Amém. Glória. É tão maravilhoso isso. E ele, Deus, tem um outro filho que ele tem que dar a herança para ele, que é Ismael. Ismael ainda tem a sua herança para receber. E Deuteronômio 21 diz que Ismael tem que receber
Isaac. Mas, irmão, o rapto acontece, a mensagem vai para Israel, eles recebem a mensagem. Tu está enganado um pouquinho, só um pouquinho. Porque veja, o que é você ser um crente? É você ser justificado? Não, você tem processo. É você ser santificado? Não, você tem processo. Ser um cristão é você ter o caráter de Cristo. Ninguém pode ter o caráter de Cristo se não tem o Espírito de Cristo. Amém. Qual é o Espírito de Cristo? O Espírito Santo. Aleluia. Israel está em processo de ser convertido durante os 3 anos e meio. E eles têm que receber o selo do Deus vivo. E eles recebem isso depois. Mas o que Deus fez? Pensa comigo. O que Deus fez quando ele subiu aos céus? Quando ele ressuscitou domingo de manhã, Mateus 28. Ele disse: irmãos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 10, ele tinha dito: prega só para as ovelhas perdidas de Israel. O que ele estava fazendo? Durante o período dos 3 anos e meio, para quem é que a mensagem vai? Só para Israel. Mas depois dos 3 anos e meio, Jesus não levantou depois dos 3 anos e meio? E o que ele disse? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia! E 50 dias depois disso, foi que Israel foi selado. O que Jesus fez do primeiro dia que ele ressuscitou até o 50º dia? Jesus ficou parado, sentado, conversando com Pedro, Tiago, João? Não. A Bíblia diz, Paulo nos ensinou, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Amém. Mais de 500 pessoas. Mas por que essas pessoas não estavam no cenáculo, cara? Por quê? Porque eles eram predestinados para serem salvos. Não eram predestinados para terem o batismo do Espírito Santo. Israel é predestinado para ter o batismo do Espírito Santo 50 dias depois da grande tribulação. Aleluia! E nesse período, Deus tem 380, 3 vezes mais um pouquinho, que Deus vai salvar. Oh, glória! Quem é essa gente, meu cara? Ismael. Ismael tem 12 príncipes também. E a promessa para Ismael é que ele habitaria diante dos seus irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Oh, Deus. Olha aqui. Não arrebateu, vamos para o Apocalipse 6. Tentar voltar. Olha aqui, meu irmão. Pensa nisso aqui, ó. Apocalipse 6. Ó, Apocalipse 1, 2 e 3. Tu tem 3.000 anos de história. Tem as 7 eras, 2.000 anos de história. Tem as 7 eras da igreja. Apocalipse 4 é o rapto. Apocalipse 5 é uma cena no céu. Apocalipse 5 é toda a noiva. Amém. Toda ela, de todas as eras, glorificando o Cordeiro. Amém. Dando glórias e honra, poder, tudo ao Cordeiro. Apocalipse 5. Apocalipse 6 são a soltura dos 3 primeiros cavalos, que cavalgaram durante as eras, e a soltura do 4º cavalo, que é solto quando? É solto após a partida da igreja. Primeiro a igreja parte, Apocalipse 4. Nós encontramos Lúcifer, expulsamos ele da ceia das bodas. Lembra que tinha um homem lá na ceia das bodas? Amém. Expulsamos ele e os seus anjos são expulsos em Apocalipse 12. Ele chega na terra, ele tem 3 anos e meio, ele encarna o cavalo amarelo. Lúcifer tem a sua trindade: Lúcifer, o falso profeta e a besta. E ele dá poder para os seus 10 reis. Lembra que eles são uma cópia de Cristo? Lembra que Cristo também, no período da tribulação, tem 2 homens que eles se encarnam, que é Moisés e Elias. Cristo encarnaram neles. E tem um povo que Deus vai salvar. Tem um povo que Deus não pode deixar que eles sejam mortos. Muita gente vai ser morta na período da tribulação? Vai. Muita gente religiosa vai ter muita atrocidade. Deus sabe o que é a palavra grande tribulação. É realmente grande e é uma tribulação. O profeta fala: o câncer será uma dor de dente. É verdade. Hoje o câncer apavora todos os médicos. Então a grande tribulação é um período terrível. Mas sabe por quê? Porque nós somos tirados da terra. Olha o quão valor que tu tem. Aleluia. Olha como Deus é bom contigo. Deus não vai permitir que o cavalo amarelo esteja aqui, porque ele é o das pestes, enquanto tu está aqui. Porque há um que o detém, até que do meio seja tirado. Amém. Quando esse do meio é tirado, então o cavalo amarelo começa a sua cavalgada. E ele cavalga até o lago de fogo. O quinto selo acontece quando nós chegamos no céu. As almas estão clamando. Quem são aquelas almas? Os judeus que morreram por Eichmann, Hitler, Tito. O profeta diz: Deus
até o princípio da grande tribulação. É aí que os mártires, esses são os mártires, lá no começo da Bíblia, até o rapto. Quando o rapto, e aí Deus tem outro grupo, que é o sexto selo. Então o sexto selo se estabelece na terra após a partida da igreja. Eu poderia ler para ti os parágrafos, eu quero economizar tempo. Mas leia lá o sexto selo. Leia o parágrafo, eu vou colar aqui o 120, 124, 144, 190, 294, 296, 353 e 359. Ô glória, vocês estão notando quando pega no vídeo. Amém. Leia esses parágrafos, depois tu vai ver que o profeta fala que a noiva está na glória. Amém. E o sexto selo se estabelece na terra. Porque quem é que produz o sexto selo? Moisés e Elias. Eles produzem o sexto selo. Então o sexto selo não pode estar em evidência em sua plenitude em seus 3 anos e meio, enquanto nós estivemos aqui. O que aconteceu com o sexto selo, meu cara? As trombetas que já soaram. 6 trombetas já soaram. E uma delas ainda está soando, porque lembra, a Guerra Fria está debaixo de que trombeta? Da sexta trombeta. A Guerra das Coreias está debaixo de que trombeta? Da sexta trombeta. A Guerra de Kosovo, a Guerra do Iraque, a Guerra do Afeganistão, de que selo? De que trombeta que eles estão debaixo? Debaixo da sexta trombeta. A grande tribulação está debaixo de que trombeta, meu cara? Da sexta trombeta. Tudo isso são guerras que vieram após a Segunda Guerra Mundial. Começou em 1939 e acaba no período da grande tribulação com a morte de Moisés e Elias. Amém. Oh, glória. Aleluia, verdade. E depois disso tem o quê? Depois disso tem a 7ª trombeta. E veja, a 7ª trombeta, onde que ela está na Bíblia? Apocalipse 7. Apocalipse 7 é a 7ª trombeta. A 7ª trombeta anuncia Apocalipse 8:1. O que é Apocalipse 8:1? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aleluia! Glória a Deus. Oh Deus. Então veja, esses quadros que Deus tem nos mostrado, porque lembra, os seus Deus pegou através do profeta, ele pegou do capítulo 1 até o capítulo 8. Ele fez isso para nós. Pegou o capítulo 6 e destrinchou. Então é mais ou menos assim. Tu chega no capítulo 6, no verso 12, tu tem isso aqui, ó. Olha esse terremoto aqui. Deixa eu correr um pouquinho. Olha aqui. Verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande terremoto. Veja. Um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício. E a lua tornou-se em sangue. Leia desses parágrafos que eu te mostrei. E o profeta dizendo que isso aqui é produzido por Moisés e Elias. Então esse grande tremor de terra acontece quando? Depois da partida da igreja. Então a igreja não pode esperar ver Los Angeles afundar, ver Billy Paul com 18 anos de idade, para poder ter fé de rapto. Não. Deus já te deu algo para ter fé de rapto. Ele te deu os 7 trovões misteriosos que nem mesmo estavam escritos. Aleluia! As entrelinhas da Bíblia. É isso que Deus te deu. É isso que vai te dar fé de rapto. É essas coisas, são estas verdades de mistério que literalmente sendo reveladas a ti, pessoalmente, é o que te darão fé para mudar o teu corpo. Testa isso com as doenças, para tu ver com o poder que tem disso. Amém. Testa isso com a gripe, com a dor de dente. Testa isso, tu vai ver o poder que há nesses mistérios. Tem poder aí. O evangelho não vem só por palavras, mas vem pelo poder e manifestação do Espírito. Aleluia! Então pensa, o selo se estabelece depois. Esse terremoto aqui está conectado então com os selos, assim como o terremoto de São Francisco conectado com as eras, assim como o terremoto do Alasca está conectado com os trovões. E agora tem que ter um terremoto conectado com as trombetas, porque lembra, Deus tem 7 eras, 7 trovões, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Bem. Olha aqui, vamos lá em Apocalipse 11 agora, nós vemos um outro terremoto ali. E olha a ordem, olha a ordem, olha a ordem dessa vez. Quantos sabem que tem 3 raptos no Velho Testamento e 3 raptos no Novo Testamento? Amém. Se você ler a mensagem do arrebatamento, você vai ver isso. Amém. O rapto do Velho Testamento é de pessoas: Enoque, Elias e Jesus. Porque Jesus é o cumprimento da lei, dos profetas e dos salmos. Amém. No Novo Testamento tu tem mais 3 raptos. Tu tem os santos do Velho Testamento. Tu tem o nosso rapto, que nós estamos aguardando para ir embora daqui. E tem mais o rapto de Moisés e Elias que eu vou ler para vocês.
Olha a ordem desse rapto aqui, irmão. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Aqui. Vamos lá no verso 11. Do capítulo 11. Capítulo 11, verso 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e se puseram em pé e caiu um grande temor sobre os que os viram. O que é isso? Voz de arcanjo. Isso aqui. O que foi o alarido aqui, irmão, cara? 1.260 cultos que eles pregaram. Amém. 1.260 fitas que eles pregaram. O que depois que vem do alarido? É a voz de arcanjo. Amém. O que a voz de arcanjo fez com eles? Pôs eles em pé. Houve terremoto? Não. Mas olha o que acontece. Que coisa maravilhosa. Amém. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: subi para cá. O que nós vamos ouvir em Apocalipse capítulo 4? Subir para cá. O rapto da noiva acontece no capítulo 4 do livro do Apocalipse. E no capítulo 4, quando tu lê na primeira frase assim, ó, subir cá. E aí João sobe. Esse é o rapto. Amém. Que parte é essa do rapto, mãe, cara? Trombeta de Deus. Oh, glória. Tu tem alarido, tu tem voz de arcanjo, tem trombeta de Deus. Nosso rapto, o alarido já aconteceu. Nós estamos aqui pregando sobre o alarido. Estamos falando sobre os mistérios divinamente revelados. Estamos esperando o quê? A voz do arcanjo, a ressurreição dos nossos irmãos que estão na sexta dimensão. Tem que vir até aqui para pegar os seus corpos. Amém. Porque eles precisam dessa terra, daqueles 16 elementos ali. Amém. Foi dali que Deus tirou o corpo deles. E é dali que eles têm que pisar, porque o lugar onde tu habita é o que é feito teu corpo. Um peixe tem escama por quê? Porque ele vive na água. Uma ave tem pena por quê? Porque ela vive no céu. A dimensão, o material do corpo que os irmãos estão lá é um material celestial. Amém. O nosso material, qual é o nosso corpo? É os 16 elementos da terra. Amém. Aleluia! Como Jesus? Pensa nisso, irmão. Então tá. Aí tu tem o que depois? Olha aqui. E ouviram uma grande voz do céu subir para aqui. E subiram em uma nuvem. Ó, que glória! A nuvem vai aparecer de novo. Essa nuvem é abençoada. A nuvem estava lá no começo da Bíblia com Moisés. E agora ela volta para Moisés e Elias que pensa na nuvem. Que maravilha, irmão. Eles subiram em uma nuvem e os seus inimigos viram. Viram como não é segredo? O rapto dos inimigos não vê? Não vão ver. Nem os amigos vão ver. Estarão 2 no campo. Um será tomado, outro será deixado. Nem o marido é crente, a esposa não é crente, ou vice-versa. Estarão 2 numa cama. Um será tomado, outro será deixado. Nem o marido vai ver. Ninguém vai ver. O rapto é secreto. Eu sei, mas olha aqui, ó. Os inimigos os viram. Olha que maravilha. E olha o verso 13. É aqui onde eu quero chegar. Você viu a ordem? Alarido, 1.260 cultos. Voz de arcanjo. O Espírito de vida entrou neles e eles se puseram em pé. Trombeta de Deus, uma voz do céu que dizia subir, cai, subiram numa nuvem. E olha o verso 13. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. Aleluia! Terremoto quando? Depois da trombeta de Deus. Aleluia! O que nós temos no capítulo 6 do livro do Apocalipse? Quanto tempo tem a grande tribulação? 3 anos e meio. Como é que ela começa? Como é que nós lemos ela na Bíblia? Porque, bom, você crê na Bíblia? Amém. Você não crê em Bíblia? Amém. Tu crê no profeta porque o profeta disse para ti: eu sou uma escritura viva. E ele provou para ti que ele era Elias. Amém. Ele provou para ti que ele era Malaquias 4. Por onde? Pela Bíblia. Amém. Então olha aqui, olha o capítulo 6, como é que começa. Olha que maravilha o capítulo 6. Olha como é que começa o sexto selo. Verso 12. E havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra. Quando é isso? Depois da partida da igreja. Aleluia! É igualzinho o rapto de Moisés e Elias, irmão. Igualzinho. Olha que maravilha. Pensa comigo. Então tá, temos esse terremoto ligado com os selos. Precisamos de um terremoto ligado com as trombetas ainda. Precisamos? Nós temos, meu irmão? Claro que nós temos. Perdão, o ligado com os selos é na partida da noiva. O ligado com as trombetas é esse aqui. Porque lembra o que Moisés e Elias trazem? A festa das trombetas. Eles pegam tudo aquilo que não se cumpriu daquelas 6 primeiras trombetas e trazem aquilo, e a terra ajuda eles. Você vê lá as trombetas do capítulo 8, do capítulo 9, você vai ver que é uma aflição no sol, na terra, na lua, nas estrelas, no mar, nas fontes das águas. O que é isso? Natureza. O que a natureza fez nos dias que Moisés e Josué estavam tirando o povo do Egito? O que a natureza fez? Começou a ajudar eles, deu sapo, deu rã, deu piolho, deu gafanhoto, tudo para afligir Faraó.
Amém. Faraó e o seu grupo. Não vai ter um faraó aqui no período da tribulação? Não vai ter uma besta? Não vai ter um falso profeta que vai dar o poder e espírito para essa besta? Que vai ter a glória dessa besta? Não vão dizer, a terra não vai dizer, quem poderá batalhar com essa besta? Não vai ter um faraó? Vai ter. Mas a guerra aconteceu onde? Aconteceu no Egito ou aconteceu na beirada do Mar Morto? Glória, do Mar Vermelho. A guerra aconteceu depois. A guerra aconteceu quando eles já tinham saído do Egito. Aleluia! Quando é que a guerra vai acontecer? Depois dos 1260 cultos. Depois disso. Aí eles vão para a praça onde Jesus foi crucificado. E eles ficam ali, os dois um olhando para o outro, esperando a besta chegar. Aí a besta chega. E agora nós vamos matar vocês? Eles dizem, nós sabemos, já lemos aí na Bíblia. Aleluia! Eles creem na palavra. Porque eles vão mostrar para ele o Novo Testamento. E eles vão crer no Novo Testamento. Onde Israel não crê no Novo Testamento? E por isso que eles não conseguem ver essas coisas. Mas nós cremos tanto nas duas asas da grande águia. Aleluia! Olha aqui. Então nós seguimos esse aqui das trombetas. Eras, trovões, selos, trombetas, esse de Apocalipse 11. E agora, o último terremoto, glória. Eu tenho que correr um pouquinho. Vamos lá, Apocalipse 16. O último terremoto da história, o surgimento do mundo santo. Isso está conectado. Tem muito falado do último terremoto, tem que falar. Sinto falar desse grande terremoto aqui, que é o maior da história. Vamos ler Apocalipse 16. Bom, eu amo tanto esse escritor. Amém. Eu amo muito. Vamos ler do capítulo 12, do verso 12 em diante. Eu não vou passar do horário. Eu não sei qual é o horário, mas eu não vou passar. Vamos dar um beliscão aí, irmão. Como apagou minhas notas aqui. Então vamos dar um beliscão bem barato. Olha aqui, irmão. Apocalipse 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Veja que a mensagem está lá para o lado do Oriente agora. Não está mais aqui. Nós somos o povo ocidental. Eles são o povo oriental. E agora, esse sexto anjo derrama uma taça no rio Eufrates. O rio seca para que eles viessem. Viessem para onde? Olha aqui o verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da bolsa do falso profeta, a trindade do diabo, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Veja, sempre fazem o povo olhar para trás. Sim, verdade. Porque são espíritos de demônios, porque fazem prodígios, os quais vão de encontro aos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que eles fazem antes do Armagedon? Sabe o que eles fazem? Matam Moisés e Elias. Antes do Armagedon. O que é isso? Apocalipse 16, 14. Apocalipse 16, 14 e Apocalipse 11 está conectado. Porque Apocalipse 11 é quando Moisés e Elias terminam o seu testemunho, vão para a praça e ficam esperando a besta. E a besta congrega todos os reis da terra e vamos lá matar Moisés e Elias. Porque eles que estão atormentando o nosso concílio mundial de igrejas. É só eles que não concordam com nós. Aquele outro povo não conseguiu achar, mas eles estão lá brigando. Vamos atrás deles. E eles vão. Acaba a diplomacia aqui. E eles vão para a guerra. Olha o verso 15, olha que perfeito. Eis que veio como ladrão. Como é que Jesus veio para ti no rapto? Ele veio como ladrão. O que é isso aqui? Rapto de Moisés e Elias. Aleluia! Glória a Deus. Eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não entre os nus. Veja, várias vão ser. E não vejas as suas vergonhas. Olha o verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, como o pastor Davi falou lá em Canoas. Depois que eles matam Moisés e Elias, o que acontece? Eles olham um para o outro e eles dizem a paz e segurança. E começam a mandar presentes uns para os outros. Uma nação manda presente para a outra. Eles ficam ali, naquela coisa terrível, naquele sodomismo, homens com homens, ficam ali naquela coisa horrível. E Deus, vendo tudo isso do céu, sabendo que agora encheu a taça da iniquidade. Verdade, aleluia. Encheu e agora está transbordando. E quando está transbordando, Deus, uma mulher fala, não queira ser julgado por um Deus irado. É verdade. E agora o Deus irado, agora olha o que ele faz no verso 17. Aleluia. E o sétimo anjo, olha o sétimo anjo quando no período do Armagedon, porque veja o verso 16 é o quê? E congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. O Armagedon é onde? É
nos portais do Vale de Megido, nos portais de Jerusalém. E agora o verso 17, 10 mais 7. Apocalipse 10, verso 7. Apocalipse 17, verso 1. Um anjo que mostrou quem era a grande prostituta. Quem foi que te... Sabe quem é a grande prostituta? Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Eu sei, mas quem é que te falou? Nos dias da volta do sétimo. Aleluia! Nos dias da volta do sétimo anjo, irmão. Ele que nos mostrou. Então ele foi aquele anjo de Apocalipse 17 que mostrou para nós quem era a grande prostituta. Mas ele só te mostrou isso? Não. Apocalipse 21, verso 9. E ele usa essa escritura lá em Gênesis 24. E junta essas duas escrituras, mostrando que Eliezer foi ele que trouxe Rebeca para se casar com Isaac. Quem era Eliezer? O sétimo anjo. Amém. Oh, glória. Quem é aquele que está mostrando ali em Apocalipse 21 ali? Apocalipse 21, 9. Ele vem, ele diz: agora eu vou te mostrar quem é a esposa do cordeiro. Oh, aí vê a cidade descendo do céu. Oh, pensa nessa glória. Mas olha aqui, ó. Antes disso ele tem que fazer uma outra obra, porque esse anjo aqui ele é muito usado no amor de Deus. Amém. Essa é a verdade. Deus usa ele tanto para abençoar quanto para condenar. Amém. E os 7 anjos são assim, irmão. Os mesmos 7 anjos que trouxeram a mensagem do Oriente para o Ocidente, com o Evangelho veio como do Oriente para o Ocidente. Os mesmos anjos que vieram desses países maravilhosos que receberam o Evangelho em parte daquele dia. Esses mesmos anjos foram rejeitados pelas estações hoje. O profeta diz: vai para Paris para tu ver. Eles eram a podridão do mundo, mas vai para a América para tu ver. Hoje eles vêm de lá para ver a nossa podridão aqui. Então pensa, o que Deus vai fazer? Os mesmos anjos que eles rejeitaram são os mesmos anjos que vão trazer a ira sobre eles. É assim, poderia ler para ti. Mas olha aqui, vamos continuar aqui. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Oh, por que no ar? Pensa nisso. Quem Lúcifer é? O príncipe das potestades do ar. O que Deus fez com Mardoqueu lá no princípio da Bíblia, lá no livro de Esther, no livro 17, porque é o livro 17 da Bíblia. Amém. O livro de Esther. O que Deus fez? Que Ramã tinha o anel de Deus, o anel de selar. O que Deus fez? Deus matou Ramã, pegou o anel de selar e deu para Mardoqueu. Aleluia! Oh, Deus! Olha aqui. Quem é que é o príncipe das potestades do ar? Lúcifer. O que Deus vai fazer? Vai tirar o domínio de Lúcifer. Vai dar para quem? Glória. Olha aqui. Vai derramar a taça onde? No ar. Na casa da besta. Aleluia! Glória a Deus. Olha aqui, Jesus. Olha aqui. E saiu uma grande voz do templo, do trono, dizendo: está feito um anjo consumador. Amém. Um anjo que termina a obra. Glória. E volta para Deus do Senhor. Cabemos com eles. Aleluia! Glória a Deus. Olha o verso 18. E houve vozes, trovões, relâmpagos. E houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Oh, glória! Então esse terremoto aqui é o maior terremoto que já houve na terra. Esse é o último registro de terremoto que tem na Bíblia. É verdade. Pode pegar o teu busca lá e botar. Não tem mais registro de terremoto na Bíblia. Então esse aqui é o último. Esse último terremoto, olha o que ele faz. Olha que maravilha. E a grande cidade foi em Deus entre as pais. Agora eu precisava do meu barulho. Então, acho que eu tenho que levar o microfone, né? Pode levar, né? Deixa eu levar. Vou desenhar rapidamente aqui. Eu sei que eu estou passando pela tela. Mas, irmão, não é sempre que eu venho aqui ele é longe, rapaz. Peraí, isso aqui está aqui. Ele vai até aqui. Olha aqui, ó. Eu sou um desenhista nato. Olha aqui, que coisa linda, né? Pensa, irmão, tem 3. A grande cidade é dividida em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Moriá. O que Deus tem no Monte Moriá, irmão Ricardo? O templo. Lembra que Salomão construiu o templo no Monte Moriá. Lembra que tu tem aqui, ó? Tu tem o Monte das Oliveiras. Esse monte do meio é o Monte das Oliveiras. Oliveiras. A letra é maravilhosa. E esse aqui é o Monte Sião. Se tu pegar na geografia da cidade de Jerusalém, tu vai ver
é como se fosse uma... Quantos lembram que o Monte Sinai não é... Monte Sinai, vou deixar assim. O Monte Sinai, ele não é uma montanha só. Ele é uma cadeia de montanhas. O Monte Pôr do Sol, se você já viu alguma foto de lá, você vai ver que também não é uma montanha só. É uma cadeia de montanhas. Lembra que o profeta passou naquela estrada e ele viu 7 picos. E tinha 3 picos maiores. Nós temos aqui 3 picos maiores e temos uma montanha. Isso aqui é para ser uma montanha. Isso aqui é para ser uma pirâmide. É para ser uma pirâmide que está embaixo do Monte das Oliveiras e o pico dela está aqui no Monte das Oliveiras. Viu o que nós lemos lá em Zacarias capítulo 14? Que o Monte das Oliveiras se fenderá. O que é isso aqui? Eu vou te ler um parágrafo que vai te situar bem nisso aqui. Monte Moriá, templo. Onde Salomão fez o templo, onde Zorobabel fez o templo, onde até Herodes também construiu o templo. Monte Sião, o profeta diz que o Monte Sião sempre tem conexão com a noiva. Verdade. E onde é que e agora Apocalipse 14 mostra Jesus, porque sempre que tu vai ver no livro do Apocalipse o Cordeiro, sempre é Jesus no corpo físico. Quando é anjo, não é Jesus no corpo físico, é Jesus no corpo teofânico, no corpo emprestado. Mas quando é o Cordeiro, está se referindo lá ao que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E Apocalipse 14 diz o quê? Que o Cordeiro está no Monte Sião e com ele 144 mil. Amém. Agora pensa, Jesus, quando ele voltar à terra, a Bíblia diz que ele tem que voltar com os santos. Eu vou tentar ver isso rapidamente. Ele tem que voltar com os santos. Mas tem uma comitiva em Apocalipse 19 que vem para fazer guerra. E olhem para vocês, que no tempo do Armagedon, que é na terra, o 7º anjo. Lá em Apocalipse 11:15, que é depois da grande tribulação, também tu vai ver o 7º anjo lá com a 7ª trombeta, soando a 7ª trombeta. Em Apocalipse 7, tu vai ver um anjo, por 7:2, tu vai ver um anjo com o selo do Deus vivo, que é a mesma escritura de Ezequiel. Então tu tem o 7º anjo voltando para a terra com um grupo, com um grande grupo. Você não vai de pequeno grupo, né? Um grande grupo voltando para a terra. Para quê? Porque lembra, irmão? Lembra? O que os irmãos disseram para Mombrana? Nós voltaremos lá na terra contigo e tu serás o nosso líder. Nós não vamos ficar aqui para sempre. É verdade. E aí o irmão Brama disse, aí pegaram o irmão Brama e botaram no altar. Por que você não vai lá em cima? Porque você foi um líder na terra e você será o nosso líder para sempre. Jesus vai ser o teu líder e nós vamos ser liderados por ti. Nós seremos os teus subordinados. Glória a Deus. Agora pensa, isso da 7ª era da igreja. Perfeito? Amém? Amém. Tá bom. Mas aí me diga para mim, alarido, quem fez o alarido? Quem soou? Foi Jesus, não foi? Não foi numa carne emprestada. Amém. Voz de arcanjo. O que é um arcanjo? É um anjo. Arcanjo é um anjo com uma patente. Porque, irmão, um general que ele é um soldado, que ele chegou a general. É isso que ele é. Ele não é diferente de outro ser humano. Só que ele tem uma patente. Ele tem um arque, que é arcanjo. Quer dizer arquiteto. Quer dizer, ele sabe fazer as coisas especificamente. Tu tem, quem é que está lá agora que tem o mistério? Só tem um que está lá, que está lá na santa dimensão. E ele tem o mistério, ele saiu da terra com o mistério. Amém. Nos dias da voz do Paulo não leu o livro do Apocalipse, sabia? Paulo morreu em 64, o livro do Apocalipse foi escrito em 92, 93, 94. Então Paulo não sabia que o 7º anjo consumaria o mistério. Mas o 7º anjo partiu sabendo que era ele que consumaria o mistério. Amém. Então tu tem um arcanjo no lugar, lá no céu, aonde a ressurreição precisa soar. Oh, Jesus. A ressurreição precisa soar para mim e para ti? Amém. Não, irmão, nós somos aqueles que seremos transformados vivos. Aleluia. Mas aqueles irmãos que estão na sexta dimensão precisam de ressurreição. Jesus é bom. Aí pensa, tu tem 7 anjos que estão lá e tu tem um arcanjo que está sobre, não só sobre a de Lancé, mas sobre os 7 anjos. Esse anjo sabe muito mais que o anjo da sexta era.
sabe coisas que o anjo, até o anjo da primeira era, que era profeta. Paulo era profeta e o Mamãe era profeta. Os outros 5 do meio eram anjos. Agora, esse último, sétimo, ele sabe o mistério de todos os outros, inclusive de Paulo. Sabe coisas que Paulo nunca leu. Porque Paulo nunca leu o livro do Apocalipse. Ou tu acha que eles estão lá com uma revelação melhor que eles tinham aqui? Não. Eles estão lá com a revelação que eles tinham aqui. Então tem um arcanjo que tem que voltar. Oh meu Deus, que ele precisa suar uma voz lá. Amém. Lá naquela dimensão. Para que aquela dimensão inteira, os 7 portais é como se fosse um planeta, irmão. O céu é como se fosse um planeta. E tu tem 3 continentes enormes ali. Tu tem o continente do Santo dos Santos, que é onde que estão os santos das eras passadas, das eras antes de João Batista até Adão. Onde é que eles estão? Estão nesse continente chamado Santo dos Santos, debaixo daquele altar. Onde é que estão os santos das eras? Estão nesse outro continente, no segundo continente. Porque lembra, aqui, que Deus fez aqui? Deus fez com Israel, não fez? O Monte Moriá não foi para eles adorar no templo, o templo não foi feito para Israel, foi feito para eles. Então aqui, lá no céu, nesse continente aqui, ó, o que Deus tem aqui embaixo? Deus tem os santos de Adão até João Batista, todos aqui. Onde é que está a noiva no céu? Está nesse outro continente aqui e não tem contato com esse aqui, e também não tem contato com aquele lá. E aqui tem 7 partes do mundo. Por que o Monte das Oliveiras, irmão? Sabe por quê? Porque o Monte das Oliveiras foi onde foi aberto os selos. Oh, Jesus abriu os selos do Monte das Oliveiras. Então, a noiva não recebeu a mensagem dos selos. Os selos não são para os gentios, assim como as trombetas são para os judeus. Amém? Então aqui tem 7 partes de 7 grupos. Só tem um anjo que sabe que tem um monte de grupo lá em cima. Então esse lugar aqui lá, esse aqui, o altar de ouro, está aqui em cima do templo celestial. E esse altar, e aqui tem 7 partes aqui. Lá tu tem o que no Monte Sião? Tu tem o quê? Tu tem o altar de sacrifício. Quem é que está debaixo do altar de sacrifício? Meu Deus, os irmãos do 5º selo e os irmãos do 6º selo. Quem é que está lá? Israel, o Israel de agora, o Israel que morreu desde Tito até Eichmann, Hitler e Mussolini. E quem mais? E os 144 mil. Quantos sabem que os 140 mil precisam de teofania para poderem serem transformados? Amém. Nós precisamos de teofania. Eles descerão até aqui e nós teremos que subir para pegar nossos corpos. E seremos todos transformados. No momento não abrir e fechar de olhos. Então lá naquele lugar, no Monte Sião, Apocalipse 14, Deus se encontra com quem ali? Com os 144 mil. Quem é a parte inocente de Israel? Benjamim. Amém. Benjamim nasceu depois que José já tinha sido vendido pelos 10 primeiros irmãos. Então os 10 primeiros irmãos precisam passar por uma purgação. E eles estão aonde? No 5º selo. Esses foram purgados. Esses serão purgados no período da tribulação. Esses serão não purgados, porque purgados é purificados. Esses serão mortos. Purgação é purificação. Isso que quer dizer a palavra purgação. Então veja, os 140 mil são purgados, mas são selados e transformados. Amém. Quando isso acontece? Depois da grande tribulação. Não no meio dela. Então veja, isso aqui está na terra. Isso aqui está na terra. Falei da parte celeste, mas isso aqui está na terra. Tu tem o Monte Moriá, onde está o templo. Onde eles vão construir o templo da besta no período da tribulação. Tu tem o Monte das Oliveiras que fica de frente. E tu tem o Monte Sião que fica um pouquinho para cá. Assim, o Monte Sião. Eles formam um triângulo. E esse, o que vai sair dali? Olha aqui. Meu Deus, deixa eu mostrar isso aqui rapidamente. Eu vou encerrar. Meu Deus, olha a hora. Que horror. Olha aqui, irmão. Apocalipse, olha aqui o verso 19. E a grande cidade foi vendida em 3 partes. Aleluia! O Monte Moriá, Monte Oliveiras e o Monte Sião. Oh, Jesus. Olha aqui. E as cidades das nações caíram. Porto Alegre, as grandes cidades do mundo. Todas caíram. Todas caíram. Esse último terremoto vai acabar com todo o prédio que existe. Tudo. Lembra do sonho do... Veja um programa do Moleveiro, o sonho do irmão Joy Brand. Irmão, é demais. Amém. O sonho daquele menino, Verdade. o sonho que ele teve em 32, se não me engano. Um menino de 16 anos. Teve um sonho que foi em 4 partes.
Nesse sonho ele viu prédios, viu Los Angeles afundando, ele viu toda aquela bacia de Los Angeles quebrando. O problema de Los Angeles não é terremoto. O problema de Los Angeles é que eles vão afundar para baixo do mar. Então não é uma questão que eles estão... O que eles fizeram depois disso? Começaram a fazer os prédios com a tecnologia que aguenta terremoto. Começaram a construir tudo com tecnologia que aguenta terremoto. Mas não é terremoto. O problema é que vai quebrar, que nem uma bolacha, e vai para o fundo do mar. E ninguém nunca vai achar. A cidade das nações caíram. Não foi só aquela cidade que... A 10ª parte do território seco de Israel, dos Estados Unidos, vai cair. E Israel é um tipo do quê? Perdão, os Estados Unidos é um tipo do quê? É um tipo de Israel. Então veja, se a 10ª parte, se o dízimo vai cair aqui, o que vai levantar lá em Jerusalém? Oh, glória! Nesse monte aqui que tem essa pirâmide aqui embaixo. Amém. Essa pirâmide, esse é o Monte Santo. Aleluia. Esse Monte Santo já está na terra. Amém, é verdade. Nós nunca conseguimos explorar aquilo lá, mas lá que tem o ouro transparente. Amém. Lá que tem a ametista, lá que tem os rubi, lá que está tudo. Amém. Está debaixo do Monte das Oliveiras. O pico dele está aqui. Por isso que a Bíblia diz em Zacarias que quando o Monte das Oliveiras veio, como o pastor Davi falou lindamente, como uma madre se abrindo e vindo aquela criança para fora, a cabecinha dela saindo e trazendo um novo mundo. Aleluia! Porque esse monte aqui, ó, esse monte aqui, que a cidade santa será erigida. Apocalipse 20, quando a guerra de Gog e Magog acontece, o que acontece ali? A Bíblia diz que a cidade santa está ali. Eu vou ler lá. Eu vou ler. Olha aqui, irmão. Olha aqui que lindo isso aqui. Olha que coisa linda. Amém. Apocalipse 20, lá no verso 9. Verso 7. E acabados os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a enganar as nações que estão sob os cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Essa é a última batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Opa! Como que eles cercaram a cidade amada? Essa cidade amada vem só no capítulo 21. Meu Deus. Só pensa nisso aqui, irmão. Jesus. Quantos creem que Jesus era Deus? Amém. Tá, Jesus Cristo era Deus, não era? O que aconteceu? Mas Jesus não teve uma parte humana. Teve, não teve? Eu vou falar Jesus Cristo era tanto filho de Deus quanto era Deus. Então ele tinha essa natureza dual. A cidade tem uma natureza dual. A cidade é construída durante o período do milênio. No final do milênio, a cidade está ali, mas não recebeu a sua unção ainda. Ela não recebeu o seu batismo ainda. Ela não recebeu. Ela tem que passar pela prova do fogo. Amém. Assim como as pirâmides do Egito passaram pelo teste da água. Assim como a arca passou pelo teste da água. A cidade meu Deus, vai ser construída no período do milênio. Essa cidade tem que passar pela prova do fogo. Amém. Ela passa pela prova do fogo. E o que é o fogo? O que é Gog e Magog? Novo corpo. Transformação para ti, Gog e Magog. O que é o período do milênio para ti? Estatuto do valor perfeito. O que é o Armagedon para ti? Batismo com o Espírito Santo. Amém. Essas coisas se desenhando. Vamos ficar em pé, irmãos. Amém. Desculpa, cadê a mãe? Ô, meu irmão, esse é o último terremoto da história. O último terremoto. E vai surgir desse terremoto. Quando Jesus botar os pés santos dele aqui. Jesus vai... Veja que a Bíblia diz, eu não li para vocês, Isaías 2, diz que quando Jesus bota os seus pés na terra, os outeiros e os montes se derretem. Porque tem um novo monte surgindo, irmão. E esse monte aqui, irmão, ele vai romper de uma forma que ele vai ter 2.400 quilômetros de altura. Glória a Deus. Sabe que a estação espacial tem 3.100 quilômetros de altura, a estação espacial. Vai chegar pertinho. Aleluia! Pensa numa montanha desse tamanho, irmão. E sabe quem que vai morar lá? Você. Oh, glória! Olha o que Deus preparou para nós, irmão. É bom, não é, Jesus, irmão? É maravilhoso. Vamos orar. Dê a mão pro seu irmão. Dê a mão pro seu irmão. Vem cá. Vamos orar. Vamos dar as mãos uns. Vamos orar. Olha pelo seu irmão. Senhor Jesus. Ó, nós estamos aqui de mão dada, Senhor. Ó, só querendo dizer para ti que nós somos um, Senhor. Ó, Senhor, não estamos divididos, nós estamos repartidos, Senhor. Ó, Senhor, nós realmente somos um, Senhor, porque o Senhor quer esse desejo, Senhor. O Senhor tem nos unido através da revelação da tua palavra, Senhor.
Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Amém. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Eu, por mim, irmão, Ricardo podia continuar Amém. pregando. Foi muito rápido, passou rápido, né? Coisa boa. Amém, nosso irmão Ezequiel, que estava participando do culto conosco ontem lá na irmã Lúcia, de Florianópolis. Também acompanhou o culto conosco. Deus abençoe o irmão José. O irmão Daniel Maia, né? Também mandou saudação aqui. Certamente estava acompanhando. O irmão Daniel Maia, para quem não sabe, é sobrinho do pastor Raimundo Maia. Deus abençoe nossos irmãos, todos os irmãos que assistiram nós pela minha internet. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos roubar um trecho de um hino, já vou estar despedindo. Amém. Faz um Mi maior. Amém. Não precisa endossar mais nada, né? Está tudo pregado, né? Aleluia. Voltarei pra minha casa, voltarei a minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Mais uma vez voltarei. Voltarei pra minha casa, voltarei e a minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Agradecemos a todos que vieram. Amém. Estamos despedindo. Em nome de Jesus. Pode ser.